Bom dia. Bom, gente, estamos aqui, estamos todos vivos, graças a Deus. Quem quer começar a falar? Eu achei que você ia começar. Não, gente, A Gabriel. Agora já começou. Vai, Gabriel. Tá, a gente foi nesse acampamento lá em Curitiba, que chama Underground. E lá é tudo meio que no extremo, assim. Eles pegam e eles querem testar a fé e a gente, tipo, vive como quer viver em um país que é perseguido, sabe? Então, a gente foi em 3 países lá. Eles simulam 3 países. Que um é a Colômbia, um a Somália e a Coreia do Norte. E aí nós fomos separados em grupos e a cada momento um grupo estava em um país. Então a gente passava por esses países e tipo ia conhecendo um pouco da história que eles iam passando, tipo por cima, o mais importante de cada país. Por exemplo, na Coreia do Norte eles falavam bastante do Kim Jong-un e como que tipo ele é adorado no país. E aí na Colômbia a gente ficou sabendo um pouco das Farc, que não deixam nada para ele, tipo perseguem as igrejas mesmo, e também na Somália como que é o islamismo. Como que o islamismo também acaba perseguindo muitos cristãos. Então é tudo tipo assim, a gente vai, cada pessoa vai para um país e a gente vai meio que vendo como que é estar nesse país, como que é ser um cristão mesmo, como que é difícil ser um cristão nesse país. A perseguição ela começa desde o momento que a gente chega lá. Então, quando a gente chega lá, eles já pedem pra gente abaixar a cabeça, não olha, não pode olhar. Você não pode nem falar com eles, porque se você falar, coitado de você. Então, assim, a gente sofre realmente a todo momento. Eles revistam a gente. Eles não dão... Como que eu posso falar? Não sei a palavra, mas eles não tem aquele afeto, claro, porque é uma simulação. Então, a gente vê como que os cristãos lá fora sofrem, só que comparado ao que a gente sofreu, realmente não é nem 1%, porque lá eles sofrem agressão física. E lógico que eles não podiam nos agredir. Mas a agressão psicológica, ela é constante. O tempo todo eles te xingam, eles falam coisas horríveis, coisas que você não imagina que você fosse ouvir algum dia na sua vida. Principalmente eu, porque eu passei por algumas situações bem complicadas. Inclusive, me colocaram de frente para Mariana em uma das simulações. Fizeram ela ficar ajoelhada em um tronco e eu tinha que agachar e levantar direito. Eu não sei o que seria esse direito para eles, para que ela pudesse sair dali. E a mulher olhou para ela e falou: ela não se importa com você. Naquela hora eu fiquei com muita raiva, porque me colocaram de frente para minha melhor amiga e disseram que eu não me importava com ela. Então eu disse, se eu não me importasse, eu não estaria fazendo isso. Ela pediu para eu roer as minhas unhas e me colocou de frente para um rapaz com uma faca no meu pescoço. E ela perguntou para mim, o homem perguntou para mim, eu posso matar ela? Aquele rapaz, ele nem me conhecia, e ele falou que não. Por quê? E ele disse, porque eu amo ela em Cristo, ela é minha irmã. Então, assim, o cuidado que você vê que as pessoas têm umas com as outras, que nem se conhecem, é lindo, gente. É aquilo, amar ao próximo como a si mesmo. É realmente isso. Eles fazem tudo isso meio que mostrando, tipo, o quanto que em um momento de dificuldade, a gente que está aqui sentado na igreja, a gente pode pensar muito mais na gente em vez dos outros, sabe? Tipo, quando a gente está no momento de fome, que a gente ficou lá, a gente tomou um café da manhã bem simples, e aí a gente ficou o dia inteiro sem comer mais nada, só algumas, tipo, uma mordida de maçã, uma maçã para 8 pessoas. Então a gente pegava e cada um dava uma mordida e passava. Um pedaço de goiabada, lambida, que eu não sabia. Pegava um pedaço de bolona. Bolacha sem recheio, porque quando a gente foi comprar, a moça da simulação, ela comeu o recheio da nossa bolacha e entregou pra gente. É engraçado, mas na hora é muito triste. E a questão do engraçado, né, é que em momentos de desespero, a gente sente vontade de rir. E aí a gente não pode dar risada, porque se a gente rir, as outras pessoas vão pagar por nós. Então não pode rir, tem que ficar sério, chorar, enfim, mas... Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? E aí no momento de desespero a gente queria rir e não podia rir. A gente tinha que passar por uma alfândega, tipo, eram 6 grupos e eles eram resumidos em 3. Tipo, o grupo A, B, C, D, E e F. E aí, tipo, ficava o grupo A com o grupo D, só pra ir pra cada país. Todos os grupos passariam por todos os países. E a gente tinha que passar por uma alfândega,
que não era nada amigável. E por conta dessa de dar risada, eu tive que pagar 2 vistos e uma multa. Porque eu dei risada na cara da mulher. Não podia mesmo. Mas no começo, eu vi também que a gente chegou lá, a gente chega muito na nossa cabeça, tipo, é uma simulação e tal, nada é real. Então, cada xingo que eles davam pra gente, a gente rachava o bico. Só que depois, não tem como dar risada, não tem como achar engraçado. A gente esquece completamente que é uma simulação. Eles realmente fazem você entrar ali na vida daquela pessoa. Cada um tinha um personagem, entre aspas. A gente recebeu um passaporte com um nome fictício. Esse passaporte. E era esse passaporte, cada passaporte é baseado em pessoas reais. Então, tipo, tem o nome de uma pessoa que realmente vive e sofre e atrás a história dessa pessoa. E a gente tinha que dar vida a essa pessoa. Meu nome do passaporte era bem complicado, né? Da Mari, a Mari fazia parte do meu grupo no início. E aí era bem fácil de lembrar, porque o nome dela era Débora. Então, tipo, era Débora. O meu nome era... Vamos ver se eu lembro. Rava Abdala Mohamed de Sali. Então eu tinha que falar esse nome o tempo todo. Quando eles perguntavam qual é o seu nome, eu tinha que falar meu nome. E aí, se eu esquecesse, tinha uma punição, né? Eles iam me xingar, ou eles iam falar pra mim fazer alguma coisa, ou alguém ia pagar por mim, né? Teve diversos momentos que eu me senti muito tocada, né? Eu sou uma criatura bem diferente do que vocês veem, eu acho. Eu sou meio nojentinha, algumas coisas eu não sei compartilhar, nunca soube. Até porque eu nunca fui muito de balada. Eu fui atleta na minha vida, enfim, tem uma história bem longa. Não dá pra trazer agora, mas eu nunca compartilhei copo com ninguém. Então, se eu tivesse que dar um pouco da minha água, eu tomava primeiro e aí eu dava o copo para a pessoa tomar tudo. E assim uma lata de refrigerante, assim uma série de outras coisas, né? E aí uma das provas que eu já ia pensando na resistência era como que eu ia trabalhar isso lá. Eu acho que na pressão... eu fui provada em vários sentidos, né? Mas na pressão eu esqueci, da água ainda era natural. Mas a gente estava a Somália? A gente estava junto quando eu comecei a roer a unha da menina. Eu fiz alguma coisa que não era para fazer. Ajoelhava e levantava. E aí, no momento, eu acho que estava devagar, tinha que ser rápido. Mas eu estava devagar porque, de fato, estava cansada mesmo e eu não aguentava. E aí ele falou pra mim, começa a roer a unha dela, tira o esmalte dessa prostituta, né? E a mão dela tava toda suja de barro e eu tinha que roer com a minha unha, com a minha boca, a unha dela. E eu tava roendo assim, chorando, falando assim, meu Deus, né? E aí o tempo todo vinha a dúvida de, eu não vou aguentar isso, eu vou parar, porque é muita pressão, e, enfim. Aonde eu vim parar, ainda no início de tudo, né? Mas, vou decepcionar a igreja, né? Enfim, qual é o lema que eu vou levar? Eu vou decepcionar. Pô, o Boca me trouxe aqui, eu vou parar, porque tinha assim, se você desistir, você ia pro quarto, você ia ficar sem comer, como todo mundo tava, e ia ficar no quarto, você não tinha uma chance de voltar, a gente tinha uma pulseira. Você desistiu, tira a sua pulseira, você não aguentou e pronto, né? E aí, assim, a consciência doía mais porque você estava desistindo de Cristo, você estava, uma serva ali, você não consegue resistir a isso, sendo que as pessoas resistem a coisas piores, né? Então, eu ali roendo a unha da menina, tirando esmalte com muito nojo, chorando muito, sofrendo pra chuchu. E ali, eu passava várias vezes assim na minha cabeça, tipo, será que eu preciso de passar por isso? Será que eu preciso de passar por isso, né? E aí, enfim, o que eu vou tirar qual é a lição que eu vou tirar disso, né? Mas isso ainda era muito pouco. Os detalhes de você dividir uma maçã, você dividir uma goiabada, lambida, né? Eu ia no mercado lá e eu tinha que levar o bolo pra Débora, que não tinha comido nada. E aí, assim, eu vi ela lambendo a cobertura, sabe? E aí eu deixei ela comer pra não falar pra ela, porque eu achava que ela ia sofrer se ela soubesse que a cobertura foi lambida. Mas, assim, a fome era tanta que, tipo, você ia comer lambida mesmo, com terra, né? E aí, assim, eu tive várias provas na questão de resistência com isso, né? Na Coreia, eu fui rebelde, né? Eu fiz uma fala, o meu número era depois 934, e eu fiz uma fala na Coreia que você tinha que se reverenciar o Kim, e eu não ia me reverenciar, só que o tempo todo eu ficava calada, né? Eu sofria por ato de alguém rir, porque eu sabia que se eu risse, alguém ia sofrer por mim, então o tempo todo eu estava sofrendo pelo outro. E aí na Coreia eu falei que eu não ia me reverenciar. E aí ele falou, por quê? Só que aí o líder maior, eu falei, porque eu não quero.
porque o Deus que eu acredito, enfim, é maior que isso e eu não vou me reverenciar, porque eu não quero. E aí começou a perseguição, e aí começou o tormento. Na Coreia eu fui muito perseguida, tudo era eu, todos eles pagavam, rastejavam por mim. E aí assim, a dor não é você pagar e você sofrer. No momento você cria resistência, a dor é você ver os seus colegas ali, os seus irmãos sofrendo por você. E aí eles se rastejavam e me agradeciam, sofriam por mim e me agradeciam o tempo todo. Era muito punk isso, né? E aí eu fui pra água, ninguém foi pra água daqui do grupo, né? Eu fui pra água e a água estava muito gelada na água e eu tinha que agachar e levantar na água, fazer várias coisas na água. E aí eu já não aguentava mais, mas eu tinha que resistir porque eu estava ali pagando por um ato que eu tinha sido rebelde. Eram muitos detalhes. Isso era, acho que 2 horas da manhã, água de cachoeira, todo mundo tava bem cobertinho aí. Uma delícia. O dia inteiro sem comer. O dia inteiro sem comer. O dia inteiro cansado. A gente acordou, era o quê? 8? A gente acordou 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. 2 da manhã do mesmo E a gente não tinha tomado banho na outra noite, porque a gente não podia tomar banho. Na verdade, a gente só tomou banho no domingo. Isso era muito difícil também. Lá o tempo tava muito frio. Tava um frio lazarento. A gente, a todo momento... Essa do bolo, se você tivesse me dito que o bolo tava lambido, eu não tava nem ligando, porque eu tava passando tão mal. Sério, eu tava passando muito mal. Em todo momento, a gente tinha que pagar pela falha, entre aspas, do próximo. Então, por exemplo, se o coleguinha do lado não estava mais aguentando agachar e levantar, você tinha que fazer. Só que você tinha que fazer de um jeito um pouco pior. Então, eu tive que subir... Eu fui sequestrada. Como eu falei, todos os grupos passariam pelos 3 países. Porém, eu fui a única que não passou. Eu fiquei só na Somália, porque a minha primeira viagem foi para a Somália. E eu tive de me casar com o Sheik, que era o nosso guia. Então, eu não sabia, eu achava que eu poderia passar pelos outros países, mas na fila da alfândega do segundo país eu levei um grito. E aí eu fui correndo, colocar a roupa lá, o turbante, eu tinha que me vestir da cabeça aos pés e não podia aparecer um fio de cabelo. Se aparecesse... E tava muito grande em mim, sério, eu tava chorando, acho que metade pelo turbante, metade pelas dores ali, porque aquele negócio tava muito grande. E aí, a todo momento, eu vivi uma coisa que a gente vive, eu pude ver isso depois, a gente mesmo, como cristão, a gente vive a todo tempo, que é... A minha posição, ela mudou por ser esposa do Sheik, então eu não ficava mais junto com a galera, eu tinha que ficar atrás dele, junto com a outra esposa dele, porém, a todo momento, eu tinha que responder às atitudes do grupo. Então, assim, eu tinha que responder por que eles não sabiam explicar a Trindade, por que eles não sabiam, por que ninguém falou comigo no caminho. O Sheik ficava perguntando pra mim se eles me ofereceram água, se eles me ofereceram comida, se alguém perguntou se eu estava bem. E eu tinha que responder, eu não podia ficar muda. A todo momento eu tinha que responder. Então, eu tinha que responder por que não oraram antes de comer, por que a galera não estava orando para pedir a Deus alguma resposta das dicas que a gente tinha que fazer. Então, a pressão psicológica é muito grande. E a gente vive isso hoje em dia, né? Se um cristão ali do lado faz alguma coisa, a pessoa que não é cristã, ela vai virar para você e vai falar, nossa, é isso aí que seu amigo cristão faz? A gente vive isso a todo momento. E eu vivi muito isso lá. E o que mais? E é muito sofrido mesmo a parte. Você imagina, a gente vê o quanto a gente é egoísta. Teve uma hora que, quando eu fui sequestrada, eu não estava aguentando mais, porque as meninas que estavam junto comigo, elas não conseguiam mais fazer o agacha, levanta, e eu tinha que fazer por elas. Então, eles me deram um tronco super pesado para carregar, e a gente estava num lugar que tinha tipo um barranco. Então, eu tinha que segurar aquele tronco, encostar os 2 joelhos no chão, levantar sem apoiar em lugar nenhum, e ir subindo e descendo aquilo ali. Então, eu tava tipo só o fio da rabiola, e a galera falando, pressionando muito, tipo, jogam a fé na sua cara mesmo. Eles mostram, tipo, eles dizem pra você que você é um cristão de bosta mesmo, que você é um cristão de merda, que você não tá honrando seu Deus, que você tá envergonhando todo mundo. E nisso chegaram pra me tirar. O Sheik me tirou, chegou pra me tirar de lá. Porém, eu estava com 2 outras meninas. E nessa hora, eu me senti muito mal. Porque na hora do sofrimento, você vê que você é um pouco egoísta. Eu aceitei sair de lá e deixar as outras meninas lá.
Eu dei tchau pra ela. Eu tive de me despedir, ele fez eu me despedir, porque ele sabia que eu estava fazendo relativamente errado. Então, é muito, muito doído você preferir, às vezes, livrar a sua cara de uma coisa e deixar o seu irmão lá. E assim, a todo momento, eu, pelo menos na minha cabeça, passava em desistir. E lá, desistir é morrer, como a Bárbara falou. Você morre e você não faz mais nada. Então, assim, eu fico pensando, lá fora, esses cristãos que são perseguidos, eles não podem desistir. A desistência deles é a morte. Então, a todo momento, lá, o que eu queria era morrer. E isso é uma coisa, assim, que eles lá devem se questionar. Poxa, cadê o meu Deus? Porque eu pensava, Deus, me tira desse sofrimento. Tira-nos desse sofrimento. E teve a gente passou pela Colômbia, no caso eu não estava com o pessoal, porque eu fui a única que fiquei, acho que eu fui a única, né, em grupo separado. E aí a gente tinha que converter uma pessoa. E a gente conseguiu converter essa pessoa falando da vida eterna. Então, assim, foi muito lindo esse momento, porque quando o rapaz ele se converteu da simulação, todos tiraram as máscaras, o pastor, inclusive, ele estava lá, ele era um dos simuladores, e ele orou com a gente, pediu pra gente ficar lá em silêncio também, orando, sozinhos, isso já era meia-noite, mais ou menos. Então, assim, isso que é bonito de ver, porque você sabe que se você morrer, a morte para você é lucro, porque você vai morrer e vai morar com Deus. Então, isso foi uma coisa que antes eu não imaginava assim, porque antes eu tinha muito medo da morte. E hoje eu sei que se eu morrer, eu vou encontrar com Ele e que eu vou estar em um lugar melhor. Uma das coisas que era importante era a gente se colocar no lugar daquele personagem. A partir do momento que a gente chegou lá, eu não era mais a Karen. O Gabriel não era mais o Gabriel, a Bárbara não era mais a Bárbara. A gente tinha que viver o personagem, saber da história dele. No nosso passaporte, contava a história daquela pessoa que você estava vivendo. Então, contava o motivo pela qual ela se converteu, como ela se converteu, o que fez ela se converter, enfim. E no momento que você estava vivendo aquilo, você tinha que lembrar da vida do seu personagem. Uma parte que me marcou muito foi quando eu estava na Colômbia. E eu vou contar um pouco da história da minha personagem. Ela chama Ayla e ela é ex-muçulmana e ela se converteu ouvindo palavras do Senhor por pessoas desconhecidas. Pessoas um dia chegou nela e começou a falar de Cristo e ela, interessada em saber mais, aceitou, abriu seu coração, aceitou a Deus e se converteu. Nisso, o marido dela, desempregado, e ela ficou muito doente, ela teve câncer, e pela fé dela, ela foi curada de câncer. E, assim, uma das coisas que me marcou muito nisso foi pensar que como Deus é maravilhoso, né? Como a nossa fé é tão valiosa. Nossa fé pode mover montanhas. E nisso eu pensei muito quando eu estava na Colômbia, porque assim, quando os perseguidores chegavam em você, eles vinham individualmente. Eles olhavam assim no nosso rosto e via quem ali estava mais fraco. E naquele momento eu parecia a mais fraca. Então eles grudaram em mim. E assim, todo momento eles ficavam no meu ouvido. Olha, você está vendo aquela irmã ali? Ela está sofrendo por sua causa. Ela está sofrendo porque você tentou evangelizar ela e não conseguiu, porque você não sabe a palavra do seu Deus. Eles tentavam mostrar para a gente que a gente não sabia nada e que a gente falava de um livro que a gente não tinha conhecimento. A gente falava de um Deus que a gente não sabia se existia. E lógico, isso não é verdade. Mas em todo momento ali, eles ficavam no seu ouvido, individual. Tá vendo? Ela está sofrendo por tua causa. E era algo horrível, era muito ruim, porque a gente sabe que falar de Deus não é errado. Não é errado. E ali eles colocavam como errado. Teve um momento que uma das guias que a gente tinha que evangelizar, ela começou a apanhar na nossa frente. E assim, os personagens da nossa história, como guias, os perseguidores, eles apanhavam de verdade, para a gente sentir. Como eles não podiam bater na gente, eles batiam no personagem que estava com a gente para ficar mais real.
E nisso, eu vi ela apanhando e o barulho do tapa no corpo dela era tão forte, assim, machucava tanto, que eu levantei de onde eu estava. Não podia, eu estava de joelhos no chão, olhando para o chão, não podia olhar para eles. Eu levantei de onde eu estava, fui até a personagem, que era a nossa guia, que estava apanhando, e abracei ela. E eu falei assim, gritando, assim, desesperada. Desesperada mesmo. Eu falei, se você bater nela, você vai ter que bater em mim primeiro. Se você quer matar ela, você vai ter que me matar primeiro. Porque eu vou dar a minha vida por ela. Não importa o que aconteça após isso. Eu vou dar a minha vida por ela. Porque ela tem uma vida muito importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. E assim, naquele momento eu achei que eu ia morrer. Porque nós tínhamos a pulseirinha, né? E assim, eles não podiam agredir a gente. Só que a forma de agredir era verbalmente e fazendo a gente pagar com exercícios bem ruins, com um tronco de árvore no braço. Então, a única forma da gente sentir dor era nesse momento, que eles faziam a gente agachar e levantar, para a gente sentir essa dor de não ser agredido, mas ter essa dor física. E aí, naquela hora, eu pensei, nossa, eu vou morrer, porque eu gritei na cara do rapaz, do perseguidor. Eu desobedeci, eu levantei e gritei com ele. Aí eu fiquei em silêncio, abraçando a moça, e ela estava chorando já de verdade, já não era mais uma personagem. E aí todo mundo ficou em silêncio. Eles ficaram em choque por eu ter feito aquilo. Eles não me mataram, eles não fizeram nada. Eles simplesmente ficaram em silêncio. Naquele momento eu achei que todo mundo, todos os perseguidores, iam para cima de mim e ficar falando, por que você está fazendo isso? Você não se importa com ela. E não. Porém, eu não consegui, o meu grupo não conseguiu evangelizar ela. Infelizmente, ela foi morta. E, assim, é um peso muito grande. Porque tem vezes que a coisa é tão real, a nossa dor é tão real, o nosso psicológico fica tão abalado que não parece uma simulação mais. Você começa a pensar, meu Deus, eu após essa missão, vou para minha casa. Eu vou deitar na minha cama, vou ter minhas refeições, vou estar com a minha família. E tem gente que infelizmente não tem isso. Ela sai de casa, enfrenta... Só um minutinho. Enfrenta as coisas que talvez o país, né, não deixe ela viver o seu cristianismo e tudo mais, e é morta. Ela não volta para casa, ela não vai viver mais. Ela não teve a oportunidade de dizer para outra pessoa a existência de Cristo. Isso é muito triste, né? Tá. Bom, uma coisa que eu pude aprender lá, fora o amor ao próximo, né, que eles sempre tentam te ensinar com as provas e as missões, é que tinha gente de outra religião lá, como católico. A gente conheceu um católico lá e eu achei isso interessante, porque a gente tem... Eu, por exemplo, sempre achei que, né, que católico ia para o inferno porque adorava imagens, né? E não foi o que eu aprendi lá. Lá eu me vi, a gente era um corpo só, buscando a Cristo. Então, eu me vi como igual aquele católico. Então, eu não sei, vocês entenderam? Eu não consegui julgar a pessoa, eu me vi como igual a ela. Então... A gente entrou lá sem conhecer ninguém, sabe? Tipo, a gente entrou lá, a gente se conhecia e tal, mas o resto era todo mundo estranho pra gente. Mesmo os perseguidores, mas as pessoas que foram igual a gente, assim. A gente chegou, eles dividiram entre homem e mulher e falou, fizeram uma revista nas roupas e falaram, vamos pro quarto. A gente chegou lá no quarto, era o quê? Meia-noite, tipo, no primeiro dia mesmo, 1h, e aí era todo mundo quieto e tal, e a gente arrumou as camas e vamos dormir porque amanhã é um dia longo. E aí a gente ficou, tipo, fez uma oração e tal, mas ninguém se conhecia, tava todo mundo quieto. E aí depois de um dia só, no dia seguinte à noite, já tava todo mundo amigo, assim, foi tipo... muito legal isso, porque ninguém conhecia ninguém, depois de um dia só
já tava todo mundo irmão mesmo, sabe? O que eu vi é que essa da gente, tipo, a gente chegou lá, a gente realmente não se conhecia e tal. Só que no dia seguinte, eu acho que a nossa proximidade, tipo, com as pessoas que a gente não conhecia foi muito mais forte. Porque a gente passava, acho que umas 4, 5 horas em cada país e a gente voltava pro quarto. Então a gente voltava pro quarto, tipo, acabado, a gente não tava chegando mais ninguém. E aquela pessoa que a gente não conhecia estava muito preocupada com a gente. A pessoa vinha, ela cuidava mesmo, sabe? Tipo, pegava a água que era dela e dava pra você. E às vezes, tipo, oferecia um tênis, alguma coisa assim, sabe? Algo que na hora ali pra gente era muito escasso. E o que a Karen falou, às vezes, a gente contando assim, até eu mesmo pensei, tipo, cheguei a imaginar, parece mó teatro, né? Tipo, a gente pensa, não, eu vou evangelizar todo mundo, vou falar, nossa, é muito fácil, a gente vai chegar lá e vai fazer. Só que lá, as reações, elas são extremamente naturais, elas são extremamente espontâneas. Então, tipo, isso que a Karen fez, ela não fez pensando, eu vou, nossa, é agora, hein, que eu vou marcar a história. Não, ela, tipo, pá, se joga e você vê todo tipo de reação mesmo. É uma coisa muito espontânea. Você vê, tipo, não julgando, assim, mas eu tô dizendo pelo que a pessoa tá sentindo na hora mesmo. Você vê eu, pelo menos, vi uma pessoa dizendo que tava mentindo e podia matar a outra, sabe? Tipo, dizendo que não tô mentindo, pode matar. Você via gente tentando parar de sofrer o físico ali, então não, deixa o colega ali sofrer, não julgando essas pessoas, mas eu digo que lá a reação era tão espontânea por conta do desespero, porque a pressão psicológica era demais, demais. Então era impossível você agir como se fosse um teatrinho. Você realmente tinha todas. Então, e eu pude ver em mim, eu fiquei muito mal com isso depois, inclusive, porque eu vi o quanto eu estava vivendo de brechas. E eu usei isso, eu vi isso, tipo, em toda a minha vida, assim, todos os relacionamentos que eu tenho, com as, colegas de trabalho, tudo. O quanto eu estava vivendo de brechas, porque lá eu só falei de Jesus para quem chegou em mim e perguntou. E depois eu fui ver que eu tive, tipo, várias oportunidades de falar e não tem coragem. Tipo, enquanto a pessoa não mostra que ela tem uma abertura, tipo, enquanto a pessoa não mostra uma brechinha, assim, para você chegar nela e falar de Jesus Cristo, eu não falei. Só falei para quem chegou mesmo no pé do ouvido e perguntou: que Deus é esse que vocês tanto defendem e não desistem? Só para complementar. Só para concluir, aí depois de você. A Karen... Pessoal, eles têm muito o que contar. E eles querem contar. Né? Então, a gente ainda vai ter mais oportunidades. E você pode perguntar o que eles vão dizer, né? A gente aqui não tem muito tempo. E eu achei legal, né, eles ficarem juntos e conversando assim. Eu vou pedir para vocês dizerem para a igreja aqui o que realmente marcou, né, a sua vida. Cada um vai ter uma oportunidade de dizer agora aquilo que você acha que a igreja precisa ouvir. Vocês vão dizer agora, cada um começando ali da Gabi, né? E vai chegando aqui, o que a igreja precisa escutar. Tá certo? Vamos lá. Então, para concluir, eu ia falar exatamente isso que o Marcos pediu para a gente falar. Lá eu me senti realmente que eu preciso buscar mais a Deus. Que eu me senti realmente vazia e eu saí de lá com esse sentimento de que eu tenho que buscar mais a Ele, porque a nossa missão lá era evangelizar sim as pessoas, mas eu acredito que essa missão não é só lá. É aqui, agora, desde quando a gente saiu de lá. Essa é a nossa missão, falar de Deus para as pessoas. E isso é até o que a Mariana falou. Eu não converso muito com as pessoas sobre isso. E agora eu vejo a necessidade, o desejo que eu tenho de falar para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele transforma as nossas vidas. E eu acho que é isso. Todos aqui saíram com essa missão, de que agora a gente realmente tem que buscar a Deus e que Ele é o nosso único Salvador. Acho que tem a ver com o que a Gabi falou, que eu tenho para dizer, que é sobre a nossa negligência com Deus. Eu saí de lá me sentindo muito negligente e eu senti, tipo, Deus, como é que eu posso falar todos os dias que eu te amo
e eu não tô fazendo, tipo, nada que demonstre, assim, às vezes a gente acha que tá bom, sabe? A gente tá tão acostumado, porque aqui a gente é livre, sabe? Tipo, todos os domingos você é livre, ninguém põe uma arma na sua cabeça dizendo que você não vai sair de casa e ninguém põe uma arma na sua cabeça dizendo que você vai sair de casa. Você é livre, você levanta cedo todos os domingos e vem pra cá porque você quer, porque você pode fazer isso e não tem ninguém que te impeça ou ninguém que te force. E lá, nesses países, as pessoas não podem. Elas morrem só de alguém supor que a pessoa é cristã. E eles fazem tanto. Então, eu acho que a gente como igreja, a gente precisa orar mais para consertar essa negligência que a gente tem com Deus, sabe? Buscar a palavra de Deus. Eu sei que tem muitos aqui que fazem, mas eu digo isso por mim mesmo. Comecei a ler a Bíblia esse ano. Eu tinha falado até com o Marcos, eu acho que eu falei, nossa, vou ler a Bíblia inteira esse ano. E aí lá eu pude ver o quanto eu estava lendo de qualquer jeito, sabe? Tipo, eu estava lendo páginas e páginas só para dizer depois, nossa, já estou na página tal. E aí teve uma hora que eu larguei de mão, que foi a hora que eu percebi que eu estava lendo de qualquer jeito. Pensei, não, eu vou ler quando eu estiver sentindo e tal, que eu quero ler. E acabou. Eu não sei, eu nem lembro mais em que livro eu parei. E lá eles me pediram para falar um versículo, e eu não sabia dizer um versículo. Nem aquele, tipo, Deus amou o mundo desta forma. Eu lá não sabia nada. E nem agora, se você me perguntar, eu vou saber. Então eu vi o quanto a gente fica negligenciando, deixar as pessoas que passam pela nossa vida, sabe? Tipo, deixar elas virem de um jeito e sair do mesmo jeito. Digo isso até pela minha casa. Só eu, da minha família. Vai, mais ou menos. Só eu, do lado de casa, venho para a igreja. E eu sou fortemente criticada por um dos membros da minha família. E eu deixo, sabe? Eu fui ver, eu não tentei fazer nada. Não é questão de a pessoa vai se converter se você falar. Não, mas é você fazer a sua parte como cristão. Então, vamos orar para consertar mesmo essa negligência que a gente tem com Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu ouvia muito da Débora que eu tenho que ser instrumento na vida de alguém, né? E eu pensei bastante nisso lá. Eu lembrei da irmã Iraci, lembrei da Sol, quando eles me pressionavam com relação aos versículos, porque para mim é invejável a habilidade que elas têm, né? E aí eu lembrei muito também que ele falava assim, você não lembra que seu pastor prega no domingo? E aí eu fiquei lembrando o que é ser igreja. Bastante, isso me tocou muito lá, né? Poucas vezes eu orei, não por vergonha, mas por medo e talvez por achar que não tinha muita habilidade para orar. Quando eu fui desafiada algumas vezes a falar de Deus, eu ficava pensando, gente, eu falo de tanta coisa, né? Eu sei falar de população em situação de rua, eu sei falar de política, eu sei falar de tanta coisa, mas eu não sei falar de Deus. Aquele ainda que me tirou de momentos de tanta dificuldade. As histórias de lá eram muito parecidas, algumas que eu vivi, outras que amigos meus viveu, e que tão firme, mas assim, tão mais intensa do que eu vivi, tão mais intensa do que as pessoas viveram, e as pessoas não desistiam. Nos últimos minutos eu fui chamada, e aí eu nem sabia pro que era, mas eu gosto de desafios, então eu aceitei, nem sabia como que era, eu não estava no culto aqui, e ainda esse culto eu não tinha assistido também em casa, então eu não conhecia, mas eu conhecia assim a Portas Abertas. Eu fui com a Débora no evento, na IBAB, lá na Igreja Batista da Barra Funda, Água Branca ou Barra Funda, não lembro, e eu pude vivenciar um pouco da perseguição de algumas coisas. Mas é muito pouco, né? Lógico que a gente tem sede de falar, como o Marcos falou, a gente tem muita coisa para contar, mas a ideia era desafiar vocês. Eu sei que tem a questão da resistência, né, física que vocês vão ter que ter e mental, mas quando vocês tiverem a oportunidade, vão um pouco vivenciar isso, porque a gente vai aprender os valores que a gente agrega na vida por detalhes tão pequenos, e quanto Deus é maior e quanto é mais rico, né? Eu tinha tantos detalhes e tantas coisas que eu fazia, e aí eu senti sede de a gente voltar a fazer aquele discipulado que a gente fazia, né? De a gente ler o pão diário que a gente lia, e a gente parou porque o trabalho falou mais alto, né? Antes a gente era subordinada, funcionária. Hoje a chefe sou eu, e a gente não pode parar meia hora ainda para fazer. A gente tinha falado disso antes, né? E aí, quanto foi rico, né, o convite. Eu agradeci muito em momentos de oração. Eu não lembro agora, você vê a pressão de estar aqui talvez, mas ainda é tão pouco. Eu não lembro do segundo louvor, mas era o único que a gente lembrava para cantar. E eu sei cantar tantos.
O segundo hino, a gente cantava tantos aqui na igreja, em casa, e aí lá na hora a gente tinha que cantar e a gente não conseguia. Só para concluir, quando a Gabi falou do medo da morte, eu tinha muito isso. E aí eu pude ler alguns textos que a Débora me falou, eu falei com o Lê também bastante. Eu tinha medo de morrer por detalhes banais e de algumas pressões e medo de ficar louca, 2 medos que eu tinha na vida. E lá eu tinha o desafio de enterrar alguém vivo, que estava morrendo ali, né? Mas o que eu passava na minha cabeça no momento que eu orava, eu falava assim, gente, eu ainda tenho que morrer para o mundo, cara, e viver para Cristo. Então eu ainda tenho que morrer e deixar muitas coisas aqui e viver diferente, né? Porque ainda estou presa a detalhes pequenos, né? A gente assumiu o compromisso de orar mais e que isso ainda seja na nossa vida, que hoje a gente esteja aqui, mas que amanhã a gente se encontre daqui a 10 anos, que se não for aqui, for em outro lugar, mas que esse grupo não fale, que a gente não deixe as coisas do mundo negativo abraçar a gente, né? Que a gente seja firme mesmo, firme como a gente foi, resistente, porque é difícil. Eu sei que cada um aqui, nossa, quando fala de compromisso de orar, que nem a gente marcou lá meia-noite, nossa, é um desespero. Minha mãe resolve falar comigo, meu pai quer falar alguma coisa, conversar, nunca conversa. E aí eu falo que eu vou orar, nossa, dá risada na minha cara. Agora você é crente, né? Você vai orar. Então vai lá, entendeu? Tipo, não dá atenção pros seus pais e vir pra igreja. Então, assim, são cada desafios, detalhes que a gente dá sono, né? E uma série de outras coisas. O que eu levei dos amigos que riam e alguns que não entenderam em alguns momentos a mensagem, que talvez eu não acreditava muito que existia aquele negócio de o inimigo, tal. Eu sempre fui uma cristã de não pensar o tempo todo, nossa, né? Mas talvez eles precisavam que a gente orasse por eles, para eles serem fortes. Então, que a igreja, o exemplo das mulheres, seja em nossa vida, que a gente seja igreja, que a gente ore um pelo outro. Tem tantas pessoas aqui na igreja que eu não sei nem o nome e que algumas vezes eu nem orei, só no momento da dor, né? Que a gente ore pela vida do Boco, por ele ter deixado de ser tocado e que ainda ele continue sendo tocado por outros detalhes, pela vida do pastor Marcos, né? A gente às vezes ora pela vida da Sil no aniversário da Sil, né? E aí assim, é detalhes pequenos que a gente acaba não pensando, né? O grupo de louvor e aí os grupos, né? As igrejas, os momentos da igreja que a gente não consegue orar. Então que a gente tire um segundo da nossa vida lá e comece a orar. Quando a gente fala, o cara assiste Datena, então tá, se você gosta de Datena, se você gosta de novela, a tragédia que você vê lá é realidade. Então quando você assistiu Datena, ora pelaquela família que viveu aquela situação. Ora pelaquela tragédia que você está vendo na novela, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, a novela estraga, não sei o quê. Então assim, se você gosta, ore pelo que você vê lá, né? Porque de fato as pessoas viveram, ou porque eles estão encenando uma cena que é de fato real na vida das pessoas. É isso, gente. Obrigada. E orar também pelos irmãos perseguidos, né? Que vivem isso diariamente e é muito difícil para eles. E também outra coisa, além de tudo que já foi dito, que me tocou bastante, foi o quanto a gente se aproximou mesmo, o pessoal aqui da igreja dos jovens. Isso foi bem importante, acho. Faltou bastante o Dani, o Jonathan, o Matias, podia estar com a gente também, mas é bem legal assim estar junto, sabe? Então, isso foi o que me tocou bastante. Além de tudo que já foi dito, eu acho que foi muito bom pra gente mesmo, pros líderes dos grupos, e foi bem bom, foi bem legal. A gente só tinha gente, né? Tipo, basicamente. Nossa, já nem tenho mais o que falar. Mas, gente, uma coisa muito importante mesmo é a gente se unir em oração e não pensar só na gente, não ter essa coisa individual de orar só pelos nossos problemas, não só pelos irmãos da igreja, mas orar por todos, até pelos nossos inimigos. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá e eu falo para minha família, já falei para várias pessoas aqui, eu não sei quantos anos eu teria que viver para ter essa visão que eu tive lá. Eu não sei o que eu teria que passar na minha vida para eu ter a visão que eu tenho hoje. De ter compaixão ao próximo, de procurar saber mais de Deus, porque o que a gente sabe, gente, nunca é tudo. A gente sempre precisa se fortalecer cada dia mais com a palavra de Deus e estudar e guardar um tempo assim do nosso dia para saber mais. A gente precisa disso. As pessoas ao nosso redor precisam disso. Mesmo as pessoas que não são cristãs, aquele seu colega de trabalho precisa da sua palavra.
E você precisa pensar nisso todos os dias quando você sai de casa. Que qualquer pessoa que passar no seu caminho hoje, você tem que ser luz para ela. Então, eu peguei isso na minha vida e foi uma das coisas assim que realmente eu só consegui fixar na minha memória, pensar todos os dias quando eu acordo, quando eu vou dormir, vivendo isso. Então, eu sei que muitos aqui não vai ter nem 1% da experiência que a gente teve lá vivendo isso, porque realmente, se não fosse uma simulação, não sei o que eu teria que viver. Mas eu espero que vocês orem muito, estudem muito e peçam a Deus para vocês que sejam frutos e luz. O Gabriel falou, né, da gente prestar mais atenção no povo lá da Coreia, da Somália, de todos os países, mas eu sei que é estranho porque eles estão tão longe e a gente aqui, mas eles acreditam na mesma coisa que a gente, eles buscam o mesmo Deus que a gente. Então, cada um que morre lá, pode estar morrendo um agora lá, mas cada um que morre lá, a gente sente a dor aqui, porque nós todos somos um corpo só. Então, vale a pena prestar mais atenção neles, olhar mais para eles e valorizar o pouco que vocês têm, porque tem gente que tem muito menos. Tem gente que não tem o que comer, então, por mais que vocês tenham pouca coisa, valorizem mais as coisas que vocês têm. Glória a Deus, irmãos. Valeu, né, Boca? Débora. Durante muito tempo nas nossas igrejas, a gente orou pelos missionários. Temos missões estaduais, missões mundiais, missões municipais, aí tinha os meses lá de oração. Eu acho que hoje em dia a coisa virou um pouco. É lógico que a gente precisa orar pelos nossos missionários, mas a gente tem que orar pelos cristãos que estão sendo perseguidos também pelo mundo. Eu, por ter levado eles, eu ganhei alguns presentes de alguns, e eu ganhei um livro da Bárbara. Eu estava lendo alguma parte do livro. É um cristão chinês que nesse exato momento ele está preso por ser cristão. E muitas das histórias que eles me contaram dentro do carro, que eles não contaram aqui, por exemplo, facão no joelho, né, o Gabriel? Pensando que o cara querendo cortar o joelho do Gabriel, facão, muitas das histórias, eu li que esse chinês, ele sofreu e está sofrendo agora lá. Então, assim, vocês já falaram isso, que a gente tem que essa lição de vocês, para a gente a gente precisa orar mais por quem está sendo perseguido. A gente, nesse semestre, estudou muito sobre a Agenda 2030, sobre a Agenda da ONU, sobre o que vai acontecer. Gente, eu sinceramente acho que tudo isso pode acontecer num momento muito breve, aqui no Brasil e no mundo todo, quando as igrejas realmente levantarem e disserem: nós amamos todos, mas nós odiamos o pecado, por exemplo, nós amamos o homossexual, mas odiamos o pecado que ele comete, vão nos perseguir por causa disso. E nós corremos o risco de terminar. A gente sabe o que acontece? A gente sempre tem alguém que vem aqui e mostra, igual foi mostrado no vídeo, olha o que está acontecendo. Mas hoje nós temos 8 jovens nossos que participaram, pelo menos durante um dia, de um sofrimento, de ter que comer pipoca, milho com barro, e que contam essa história pra gente. Então, assim, isso sirva bastante de lição para nós, para vocês, principalmente, que viveram, para vocês. Eu não sei se durante essa semana vocês oraram por cada nome que vocês têm. Se vocês lembraram disso, eu não sei se vocês lembraram deles lá, não sei se vocês lembraram daquelas pessoas que foram enterradas e das que estão sendo enterradas no mundo ou sendo decapitadas. Então, que a gente possa estar lembrando de tudo e que isso não se apague nos nossos corações dentro de vocês.
Ale, só um minuto, pastor. Para não se apagar, a gente teve um momento lá que a gente escreveu uma carta e a gente não sabe qual é o tempo que ela vai chegar, né? Mas a gente escreveu uma carta e ela vai vir por correio pra gente. Então, assim, tudo que a gente guardou, a gente escreveu os nomes das coisas que a gente vivenciou lá, o sofrimento, cada um, e aí ela vai vir pra nós. A gente não sabe quando chega, mas porque o medo deles também é que isso se apague, porque é um momento que a gente passou e como a gente passa várias coisas na nossa vida, a gente esquece. Então a ideia é que o grupo fique firme, que ore, e a gente precisa também que vocês orem para que a gente seja fortalecidos e para que continue orando, porque tem um monte de coisa que é muito mais atrativa. Ficar em casa, acordar, tomar café, o café que a gente toma aqui, a gente tomou lá um chocolate e um pão sem manteiga, sem nada, bem velho, entendeu? Então assim, era melhor estar em casa, no final de semana, ou lá em Curitiba, curtindo Curitiba, do que estar lá. Então é isso. Aleluia. Irmãos, por favor. Aleluia. É um desafio para eles, é um desafio para a igreja. Queria agradecer. Gente, obrigado. Vocês toparam o desafio, foram lá. O Alexandre e a Débora que levaram a Lívia e o Weber, que não estão aqui hoje, foram com eles e também tiveram essa experiência e puderam aprender bastante. Eu queria terminar o culto aqui agora, lembrando que hoje à tarde, 18h30, nós temos a nossa festa e você é convidado a convidar, né? Lembra? A gente não vai trazer qualquer pessoa para a festa, nós vamos trazer aquelas pessoas que nós queremos falar de Jesus. E nós vamos orar por essas pessoas, depois da festa continuarmos orando e aguardarmos oportunidade para fazer com que elas vivam essa experiência de ser igreja, de conhecer Jesus. Amém? Hoje, 18h30, então, a nossa festa. Você recebeu o boletim aí tem os avisos da semana, pedidos de oração. Então, qualquer coisa, a Karen, responsável pelo boletim da igreja, manda um WhatsApp para ela, algum pedido de oração, alguma notícia, algum aviso, tá bom? E eu queria terminar o culto, aproveitando vocês aqui na frente, já que a Bárbara não lembrava da canção, né? Convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar. Porque Ele vive, Jesus vive, posso crer no amanhã. É porque Ele vive, Jesus venceu a morte. Ele vive. Temor não há, mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, nós te louvamos, Deus, nessa manhã. Obrigado pela tua obra na igreja, Deus. Teu Espírito, Pai, que anda entre nós, ó Pai, que habita no nosso coração. Seu Espírito que se move, ó Deus, fazendo com que a igreja viva essas experiências, Senhor. Louvado seja o teu nome pela tua obra na vida desses meninos, dessas meninas, Pai. Louvado seja o Senhor, porque não é por força, não é por violência, mas é o teu Espírito trabalhando. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua obra na vida da igreja hoje pela manhã. Sabemos, Deus, estamos indo para casa diferentes, fomos tocados pelo Senhor. O seu Espírito, Deus, continua falando conosco. É isso que eu peço aqui. Cada vida, cada coração, que o Senhor continue falando, Deus, continue transformando cada vida no nome poderoso de Jesus, ó Deus. Nesse momento nós nos lembramos, Pai, da igreja no mundo, a tua igreja que se reúne nesse dia maravilhoso que é o dia do Senhor, em todo o mundo, em todos os lugares. Nós clamamos por aqueles irmãos que hoje sofrem, Deus, e que passam privações e que precisam fazer isso escondido. Tem misericórdia da tua igreja, Pai, fortalece a fé dos irmãos, levanta a igreja, Senhor, levanta a igreja. E nós clamamos aqui, Pai, pela nossa igreja no Brasil, pela igreja brasileira, Senhor, tem misericórdia da igreja no Brasil e levanta, Senhor, levanta os jovens, Senhor, levanta essa geração para que testemunhem de Ti, Deus. Nós clamamos, Pai, gratos por tudo aquilo que o Senhor fez.
No nome poderoso e santo de Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos. Vão em paz. Até 6h30.